Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a videoaula número 2 da semana 15 em língua portuguesa. Nós vamos trabalhar aqui com um conteúdo gramatical chamado de transitividade verbal. Vai aparecer na apostila, porém essa primeira explicação eu vou fazer com slides que o conteúdo não está na apostila. Então vocês não precisam pegar a apostila agora, só prestar atenção à aula e verificar o conteúdo que nós vamos iniciar hoje, ok? Vai fazer parte da nossa próxima prova. Vamos lá? Transitividade verbal. O que é isso, então? Indica a relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Isso porque, sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Exemplos: entregaram a encomenda. Vendo quadros. Segure isto, por favor. Resumindo isso, né? Traduzindo em outras palavras. Quando nós usamos determinados verbos, eles precisam de complemento. E esses verbos, se eles não têm complemento, se eles não transitam para um outro elemento, eles perdem o sentido. Se eu falasse só entregaram, o que vocês me perguntariam? O que entregaram? Se eu perguntasse vendo, vocês me questionariam o que a professora vende, né? Segure. Segure o quê? Então, falta algo. Quando falta esse complemento, a gente chama que o verbo tem que transitar, tem que ter um complemento. De acordo com o tipo de complemento, os verbos podem ser classificados da seguinte forma. Verbo transitivo direto. Verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem. Esse complemento é chamado de objeto direto. Então, por isso que ele é chamado de verbo transitivo direto. Não precisa de preposição e precisa de um objeto direto. Exemplos: a mesa 3 pediu a carne bem passada. Pediu é o verbo. Pediu o quê? A carne bem passada. Então, o complemento do pediu é a carne. Terminei a análise. Terminei o quê? A análise é o complemento do verbo terminar. Agora sim entendo meus pais. Entendo quem? Meus pais. Então, preciso ter esse complemento para a frase ter sentido. Se eu falar só, agora sim entendo, o que você entende ou quem você entende? Precisa do complemento. Observem que os complementos, eles estão sem preposição. Ó. Aqui, sem preposição e sem preposição. Por quê? Nós temos só aqui artigo, artigo e pronome. Por isso que eles são chamados de diretos. Diferente do verbo transitivo indireto. Verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento que conclua com quem, ou de quem, em que, para quem, por quem, acompanhado de preposição obrigatória. O complemento desse tipo de verbo é chamado de complemento indireto. Exemplos: não acredito no que ele diz. Não acredito em que. Esperei-lhe pacientemente. Esperei por quem? Podemos ir com você? Podemos ir com quem? Então, olha o que acontece aqui. Acredito é o verbo, né? Nós temos aqui, ó, no que. No que ele diz. Eu tenho um verbo. Acredito no que. No que o em, mais o, preposição. Esperei-lhe. Esse lhe indica por quem que eu esperei. Podemos ir com você? Olha o com aqui que é a preposição. Então, o verbo que pede um complemento, e esse complemento que vem depois do verbo inicia com preposição,
é chamado de objeto indireto. Por isso que o verbo é chamado de verbo transitivo indireto, tá? Com preposição indireto, com preposição indireto e sem preposição direto. Agora nós vamos ter as duas coisas juntas, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Também chamado de bitransitivo, é o verbo que não tem sentido completo e precisa do objeto direto, sem preposição, e do objeto indireto, com preposição. Assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa dos dois complementos, um dos quais sem preposição obrigatória, é o direto, nós já vimos, e o outro com preposição, o indireto. Vocês precisam lembrar o que são as preposições agora, tá, gente? Quem não lembra quais são as preposições, vai buscar um pouquinho no material, vai lá digitar no Google preposições. Vai copiar essas preposições no caderno, porque vocês precisam agora saber de cor e salteado, tá? A, ante, até, de, desde, com, contra, perante, por, para, sob, sobre, tras, são as preposições. Então, vocês precisam saber o do, o da, né? Que são pelo, pela, no, na, preposições. Então, olhem os exemplos aqui no verbo transitivo direto e indireto. Enviei os postais aos clientes. Enviei o que a quem? Vou grifar aqui, ó. Enviei os postais, é direto. Aos clientes, indireto, que tem a preposição. Agradeceu a oportunidade ao chefe, a oportunidade. E direto, a oportunidade, indireto ao chefe. Expus minhas dificuldades ao professor. Expus o quê? Minhas dificuldades, direto, ao professor, indireto. Então, o que está em azul é o indireto. O que está em amarelo é o direto, que é sem preposição. Quem envia, envia algo a alguém. Quem agradece, agradece algo a alguém. Quem expõe, expõe algo a alguém. Por isso que todos os três verbos, enviei, agradeci, agradeceu e expus, têm os dois complementos, direto e indireto. Não são só esses verbos, vários outros tipos de verbo, vários outros são diretos e indiretos, que precisam dos dois complementos. Tá? Se eu falasse enviei os postais e parasse a frase aí, vocês poderiam me perguntar, enviou para quem, professor? A quem? Agradeceu a oportunidade. Ok, dá para entender, mas agradeceu a quem? Expus minhas dificuldades. Beleza, eu entendi, você está com dificuldades, mas você expôs a quem? Aqui nós temos uma tabelinha que resume os três tipos de transitividade, então. Ó, o transitivo direto, o que? E tem objeto direto depois. Transitivo indireto, preposição mais o que? Né? De que, com que, para que, e tem um objeto indireto depois. E o transitivo direto e indireto, as duas coisas. Primeiro o que é o objeto direto, e depois de que ou para que é o objeto indireto, tá? Então, aqui nós temos um quadrinho para vocês verem de forma bem sucinta e bem pontual os três tipos. Agora, transitividade versus intransitividade verbal. Então, além da transitividade, nós temos essa outra palavrinha que se chama intransitividade. Enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o seu sentido com complementos, a intransitividade verbal indica que os verbos têm sentido completo. Assim, sozinhos, os verbos intransitivos conseguem transmitir a informação sobre o sujeito. Isso não quer dizer
que uma oração cujo verbo seja intransitivo tenha obrigatoriamente que acabar nesse verbo, mas se acabasse, a oração seria compreensível. Então, enquanto que no verbo transitivo ele precisa de um complemento para ter sentido, o intransitivo não precisa de complemento para ter sentido. Vamos ver alguns exemplos? É que muitas vezes, com os exemplos dados de verbos intransitivos, os alunos acabam concluindo que não há mais nada depois dele. E quando há, descartam logo a possibilidade de intransitivos. Muito facilmente os alunos identificam João nasceu, a planta morreu, adormeci, como intransitivos. Mas se acrescentarmos algo, eles param de ficar pensando. Então, olha o que acontece. Param e ficam pensando. Quando eu digo João nasceu ontem, o verbo nasceu continua sendo intransitivo. Ele não precisa desse ontem. Eu coloquei como um advérbio de tempo. Poderia dizer João nasceu hoje pela manhã. Ou João nasceu. Ponto. O verbo não precisa de complemento. Quando o verbo não precisa de complemento, ele vai ser chamado de verbo intransitivo. A planta morreu. De sede é a causa, mas se eu parasse no morreu, verbo intransitivo. Adormeci cedo. Eu adormeci. Eu dormi. Ponto. Dá para entender. Cedo quer dizer só o tempo. Cedo, tarde, ontem, amanhã, de manhã, tarde, à noite. Então, são verbos que têm sentido completo e não precisam daqueles objetos, do objeto direto e do objeto indireto. Eles vão ser chamados de intransitivos, tá? Principais verbos intransitivos: nascer, morrer, plantar, adormecer, dormir, ok? Correr, eu corri, beleza. Eu brinquei, beleza. Eu estudei, beleza, tá? Aqui encerra a parte gramatical, então, da semana 15, em língua portuguesa. Espero que todos estejam bem, continuem se cuidando e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau, gente. Até mais.